Olá, amigos. Boa noite a todos. Meu nome é Rubens e eu sou um dos trabalhadores da Coligação Espírita Progressista. Estou aqui para fazer a transmissão de hoje de O Evangelho no Lar. É um prazer, uma grande satisfação estar na companhia de vocês, para juntos estudarmos um pouquinho das lições de Jesus. Aliás, essa é a finalidade da realização de O Evangelho no Lar. É trazer os ensinamentos de Jesus dos templos religiosos para dentro de nossas casas. Em nosso caso, que somos espíritas, é trazer o ensinamento evangélico espírita cristão do centro espírita para dentro de nossos lares. Já falamos para vocês em outras ocasiões a respeito de se prepararem para o Evangelho no Lar, fazendo a lista de vibrações, providenciando o copo com água, estar de posse de um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo. Feito tudo isso, então é chegado o momento de darmos início à nossa reunião de hoje. E para isso, vamos fazer a prece inicial. Mas como sempre digo, antes de fazermos a prece, precisamos nos preparar. E que cada um tenha a sua preparação especial. Eu gosto de fazer o seguinte: concentrar os pensamentos na imagem de Jesus. Não Jesus crucificado, não Jesus mostrando com o peito aberto, mostrando o coração coroado de espinhos, mas um mestre vivo, muito saudável e muito alegre. Cabelos longos repartidos ao meio, caindo até os ombros, a barba crescida, o rosto sereno e tranquilo, uma túnica muito alva, muito branquinha, cobrindo todo o seu corpo desde os ombros aos pés. Ele está com os braços estendidos e com as mãos abertas. E dessa imagem, brotando uma luz intensa, uma luz suave e aconchegante, que nos leva a emoções profundas, que nos leva a uma sintonia com o Senhor. E então, com essa imagem em nossos pensamentos, façamos a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre e amigo de toda a humanidade, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome para mais uma transmissão de O Evangelho no Lar. Somos muito agradecidos pela oportunidade e pela possibilidade de realizarmos esta reunião de estudo e de aprendizado de suas lições evangélicas. Senhor, agradecemos a vós pela presença do mentor amigo e da sua equipe de trabalhadores espirituais que conduzem esta reunião na esfera espiritual. Também agradecemos pela presença de todos que estão assistindo esta transmissão ou que estão sintonizados conosco através do pensamento. Pedimos a vós, Senhor, e a seus bons espíritos, que nos ajudem na escolha, na interpretação, na compreensão, no entendimento dos ensinamentos que serão analisados hoje. Além disso,
também pedimos ajuda para todos os necessitados que estão acompanhando este Evangelho no lar. Que assim seja. Muito bem. Vamos então à leitura do trecho que será estudado no dia de hoje. É um trecho do capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse que tem por título Coletânea de Preces Espíritas, e os itens que nós vamos analisar hoje são os itens 13 e 14, são exemplos de preces dados por Kardec, dirigidas aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. O primeiro exemplo é o item 13, que diz o seguinte: Meu Deus, permiti que os bons espíritos que me assistem possam ajudar-me quando me achar em dificuldades e amparar-me nas minhas vacilações. Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu neles encontre a força que me faltar nas provas da vida e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Vamos agora, então, à leitura do item 14, que é outro exemplo de prece aos anjos guardiães e espíritos protetores. Diz Kardec: Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede o nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem, a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. São os dois exemplos de prece dados por Kardec. Lembrando sempre que não são exemplos que devem ser decorados e recitados em nossas orações. São modelos, exemplos, para servirem de guia para que nós possamos construir nossas próprias orações. Vamos então aos comentários de hoje. Nos itens anteriores, Kardec explica com clareza o que são anjos guardiães e espíritos protetores. Esse assunto já foi analisado pelos nossos companheiros em transmissões anteriores. O trecho que acabamos de ler contém dois exemplos de preces, modelos, como eu já disse, que nós podemos usar para elaborar as nossas próprias orações. Em nossos comentários de hoje, não vamos nos deter no estilo das preces e nem em seu conteúdo. Vamos falar
da importância da vigilância e mostrar que a prece sempre é um recurso de extrema importância para vigiar nossos pensamentos e nossas atitudes, ou seja, monitorar o nosso comportamento. Aliás, são muitas as recomendações evangélicas acerca da vigilância. Em Mateus, capítulo 26, versículo 41, por exemplo, Jesus recomenda: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Já Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 15, afirma que todas as obras humanas constituem o resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Isso quer dizer que todas as nossas atitudes nascem no pensamento, antes de se manifestarem em nossas atitudes. Mas nós só pensamos naquilo que conhecemos, naquilo que gostamos e naquilo que desejamos ou queremos. Por outro lado, o nosso conhecimento é o resultado da nossa evolução, de nossa experiência, ou seja, aquilo que nós já aprendemos durante a nossa existência como espírito eterno. É o nosso cabedal, é o nosso entendimento das coisas, a nossa experiência. Por outro lado, nossos gostos e nossos desejos sempre estão de acordo com o nosso conhecimento. Não podemos gostar, melhor dizendo, ou desejar aquilo que nós não conhecemos. Portanto, devemos ampliar nossos conhecimentos com aquilo que é bom, belo e justo, e também aperfeiçoar e sublimar nossos gostos e nossos desejos. Quando usamos esses conhecimentos mais nobres em obras a favor do bem comum, estamos aprimorando e sublimando nossos gostos e nossos desejos. Muito bem. Mas o que nos leva a pensar nisto ou naquilo, neste ou naquele assunto? São os estímulos que recebemos do meio em que vivemos. Os estímulos ou sugestões chegam até nós de duas maneiras: através dos sentidos materiais e pelo pensamento. Uma conversa, uma leitura, um noticiário, uma propaganda, um odor, uma canção, uma paisagem, um sabor, podem nos levar a pensamentos de prazer ou de sofrimento íntimo, a pensamentos de uma recordação agradável ou não, e a desejos os mais diversos possíveis. Mas também nós podemos ser sugestionados através do pensamento. Repentinamente, em uma reflexão,
em uma meditação qualquer, podemos pular de um assunto para outro devido a pensamentos recebidos de espíritos que estejam em sintonia conosco, ou seja, espíritos que estejam pensando nos mesmos assuntos que nós. Esse fenômeno nós chamamos de inspiração, ou seja, os pensamentos que recebemos de terceiros. Portanto, pessoal, estes três fatores, estímulos, experiência e sugestão, segundo Emmanuel, comandam o teor de nossos pensamentos e, consequentemente, comandam as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso comportamento. Daí termos a necessidade de comandar, por vontade própria, o teor de nossos pensamentos. Me desculpe. Podemos ser sugestionados, inspirados, mas a decisão de pensar nisto ou naquilo é nossa. É por isso que somos responsáveis. O conhecimento do mecanismo do pensamento e de nossas ações é extremamente importante para qualquer ser humano. Os estímulos e as inspirações recebidas, em sua maioria, não são as melhores. A imprensa, por exemplo, com poucas exceções, apenas divulga a dor e o sofrimento. Essa imprensa destaca e dá preferência ao desentendimento das autoridades, da ineficiência e falha do governo, das autoridades, da situação precária, da dor, do sofrimento das populações mais carentes. Desastres, inundações, terremotos, deslizes de terras, inundações recebem destaque e grande importância nos noticiários em geral. Mas, felizmente, destacam-se entre as notícias ruins algumas ações fraternas e caridosas de algumas pessoas, grupos ou mesmo empresas que se preocupam com os menos favorecidos. E todos esses fatos, bons ou ruins, são estímulos para toda a população, que acata, pensa, se ocupa desses assuntos, cada um de acordo com o seu entendimento, a sua moralidade, o seu conhecimento, os seus gostos, os seus desejos. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 3, ensina que vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E cuidar significa trabalhar e defender. Portanto, diante de todos os problemas da vida, não devemos nos deixar levar pela onda de perturbação, de pessimismo e de sombra. Diante de qualquer situação e em todos os assuntos que nos cercam, mantenhamos nossos espíritos nos ângulos em que algo surja de louvor, digno de louvor, de bom, de belo. Procuremos nos fixar no bem e realizá-lo de acordo com as nossas possibilidades e as oportunidades que estiverem ao nosso alcance.
Emmanuel, outra vez, aconselha no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 3. Aconselha para que vibra com a vida que és tua, sublime ao redor de nós, e trabalhemos infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando os outros em nosso próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar, para não cairmos em tentação. Então, ele nos recomenda que a gente trabalhe pelo bem, se dedique ao bem, estude o bem, aprenda o bem e faça o bem. Porque aí, agindo dessa forma, a nossa sintonia estará com os bons espíritos. Agora, sintonizando com o mal, pensando no mal, agindo no mal, a nossa mente estará sintonizada com o mal e as consequências ruins e inevitáveis se apresentarão a nós com toda certeza. Dessa forma, nós seremos aprisionados nas malhas do desequilíbrio e da inferioridade, ou beneficiado pelo auxílio dos benfeitores espirituais, na Terra, encarnados ou no plano espiritual como desencarnados, conforme seja o teor de nossos pensamentos. Daí a necessidade constante do estudo, da vigilância, do trabalho e da renovação. Estudar, trabalhar, servir, aprender e amar são os recursos para se alcançar o aperfeiçoamento e a iluminação da nossa vida íntima, condição que nos torna aptos ao contato com os benfeitores amigos, responsáveis por nosso crescimento e por nossa evolução. Tenhamos a certeza de que, mantendo nossos pensamentos ocupados com os autênticos valores da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que elas sejam. Construiremos então, paulatinamente, em nós mesmos, o templo vivo da luz para a comunhão constante com Deus, com Jesus e com os bons espíritos. E nos momentos de dificuldade, quando nos sentirmos incapazes de manter a vigilância com nossos próprios recursos, quando não conseguirmos resistir às sugestões inferiores, quando nos sentirmos frágeis ante as investidas do mal, quando pressentirmos a queda iminente, devemos nos lembrar de que ninguém está sozinho. É necessário orar com confiança. Pessoal, Jesus prometeu: nunca te deixarei, nem te desampararei. Não é porque errou, porque caiu, que Jesus se afastou. Quando você cai e erra, você se afasta do Mestre. Mas Ele está atento para amparar e proteger sempre. Ele não nos deixa nunca, mesmo quando estamos no erro. Mas vigiar e se reformar para melhor é nosso dever, é nossa obrigação, é a finalidade de nossas vidas. Muito bem, é o que tínhamos a falar para vocês sobre esse assunto. É chegado então o instante das vibrações. Nesse momento, então, nós precisamos novamente nos sintonizar com aquela imagem de Jesus
que nós falamos no início deste Evangelho, procurando fixar a beleza da imagem de Jesus, sentir a influência benéfica e amorosa que essa imagem nos traz, e assim, asserenando os nossos espíritos, amenizando os nossos pensamentos, serenos e tranquilos, vamos fazer as vibrações de hoje. Vibremos pelo nosso planeta, a nossa casa no cosmos. Vibremos para que a humanidade se conscientize da necessidade de cuidar da nossa casa, para que ela volte a nos dar as condições ideais de vida, eliminando os desastres do clima e da natureza. Vamos vibrando pela humanidade toda, especialmente aqueles que estão em conflito e em guerra, rogando a Jesus que amenize os corações e os sentimentos dos líderes que estão incentivando e guerreando-se entre si. Vamos vibrar por aquelas populações que estão sofrendo com os horrores da guerra, com os rigores do clima, aqueles que padecem da seca, aqueles que padecem com as enchentes, aqueles que padecem com os desmoronamentos, aqueles que padecem com os maremotos e terremotos, aqueles que enfrentam o frio extremo. Vamos vibrar por nossos irmãos que não têm recursos, que não têm casas, que não têm agasalhos, que não têm onde dormir, onde se agasalhar, onde se proteger, que não têm assistência médica, que não têm remédios, que não têm alimentos. Vamos vibrar por aqueles que estão encarcerados, cumprindo as consequências dos seus desatinos. Vamos vibrar por nossos irmãos doentes, estejam onde estiverem, em hospitais, em leitos de dor, abandonados nos próprios lares, nas ruas. Vamos vibrar por aqueles que não têm fé, por aqueles que não têm religião. Vamos vibrar pelos trabalhadores do bem, sejam eles de qual religião ou credos forem. Vamos vibrar por todos os governantes do mundo, para que tenham sintonia com os bons espíritos e possam receber inspirações para o bem, para o belo, para o justo, para o bem comum. Vamos deixar no ar uma vibração especial para que os nossos amigos espirituais possam encaminhar onde acharem mais conveniente. E por último, Senhor, pedimos por nós mesmos, sempre muito carentes, muito necessitados, que assim seja. É chegado o instante da prece final. Mantendo o mesmo clima de serenidade e de paz, façamos juntos a prece final de hoje. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela realização, pela oportunidade de realização desta transmissão. Te agradecemos pela presença, pela assistência, pelo amparo do mentor amigo e da sua equipe de trabalhadores. Agradecemos pela ajuda que foi dispensada a todos os necessitados que estiveram de uma forma ou de outra ligados a esta transmissão do Evangelho. Te agradecemos pelos benefícios que cada um de nós recebeu. Agradecemos, acima de tudo, pelas lições que nos foram dadas. Senhor,
muito grato por tudo. Que a tua luz e o teu amor, Mestre, possa estar com todos nós hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, foi muito bom estar com vocês. Foram momentos de muita paz, de muito equilíbrio, de muita sintonia com o bem. Antes de encerrar, fazemos aqueles nossos costumeiros pedidos para que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e divulguem este Evangelho aos seus amigos, parentes e conhecidos. Que curtam o nosso vídeo lá, que isso nos dará melhores condições de sermos conhecidos e assim divulgar o Evangelho de Jesus para mais pessoas e com maior eficiência. São ações simples que podem nos ajudar muito. Muito obrigado a todos pela companhia, pela vibração ótima que nos passaram. Fica aqui o meu agradecimento, o meu abraço fraterno e sincero a cada um de vocês. Fiquem em paz e devo estar de volta com vocês dentro de um mês. Que o Senhor nos ampare hoje e sempre.